Boa noite a todos. Aqui nesta noite, eu sou a Érica, ela a Margarete, vocês conhecem, nós somos as coordenadoras da Escola do Parlamento. E a gente está, nessa noite aqui, plena de significado para nós, quando comemoramos esse primeiro aniversário da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de Bragança Paulista. O nosso maior sentimento é de alegria. Alegria plena e incondicional, por estarmos aqui juntos, para comemorarmos o sucesso. O sucesso é um processo muito particular na vida de cada pessoa. Funciona como uma essência que impulsiona nosso ímpeto a seguir sempre em frente. Em nossa existência terrena, temos uma série de sonhos e metas que, com determinação, entusiasmo e conhecimento do lugar onde se quer chegar, possuem uma grande chance de se concretizar. Assim, quando alcançamos o ponto alto do sucesso de nossos sonhos, transformamos o mundo à nossa volta. E, ao realizarmos esses sonhos, renovamos a esperança e a crença na nossa essência interior, que demonstra que todo sonho possui a sua verdade e merece ser concretizado. A Escola do Parlamento foi um sonho da presidente Beth Chedi, que se concretizou e tornou-se sucesso. Mas esse sonho só pôde ser concretizado com o apoio da casa, de todos os 19 vereadores que a compõem, quando conjuntamente propuseram a ideia e aprovaram a sua instituição. Como a gratidão é um dever que prezamos, gostaríamos, nesta oportunidade, de registrar nossos agradecimentos a todos aqueles que passaram pela Escola do Parlamento. E aqui não vamos nominar um a um, para que não sejamos injustas, se acaso esquecêssemos de algum nome. Porque sabemos que o resultado de uma construção permanente e ininterrupta é mais do que a soma de interesses ou sonhos individuais. Todos aqueles que nos ajudaram e ainda ajudam, seja como palestrante, como parceiro, como incentivador, ou até mesmo como crítico, reafirmam nossa confiança a continuar a fazer da escola o que ela vem sendo. Não podemos deixar de lembrar a importante participação dos funcionários da casa, que estão sempre prontos no atendimento das necessidades da Escola do Parlamento. E também buscam prestigiar as atividades promovidas. A todos vocês, nosso muito obrigado. É essa soma do interesse coletivo, de sonhos de todos os cidadãos de Bragança, que faz com que, cada vez mais, a Escola do Parlamento seja o meio de promoção da educação legislativa, contribuindo para a formação política, cidadã e profissionalizante de servidores e parlamentares, e também o agente de inclusão do cidadão às funções e atribuições do Poder Legislativo. Essa é a nossa missão. E, por falar em missão, estamos aqui nesta noite também para divulgar a concretização de mais um sonho, o projeto político-pedagógico da Escola do Parlamento. Com prazo legal de 1 ano para ser apresentado, ele conseguiu ser finalizado em meados de março deste ano e instituído no dia 11 de abril de 2018, através de um ato da mesa diretora. E nele estão contidos uma breve introdução, dados de identificação da escola, o seu histórico, toda a fundamentação legal. Em seguida, com o auxílio dos valiosos conhecimentos da doutora Hilda, palestrante convidada desta noite, foram descritas as justificativas, as finalidades, as nossas diretrizes educacionais, inclusive definindo a missão e a visão da nossa escola, além dos objetivos geral e específicos e a atual proposta pedagógica. Esse projeto político-pedagógico contempla também o atual plano de ação, que vem sendo exercido desde 2017. Somos sabedoras de que tal mecanismo, norteador das funções e atividades da escola, pode e deve ser adequado
à medida que surjam as necessidades e a modernização do sistema de ensino praticado. Caso vocês tenham interesse em saber mais detalhes desse projeto político-pedagógico, entre em contato conosco, através do e-mail divulgado no folder, que vocês todos devem ter recebido, né, que nós teremos o maior prazer em compartilhar. Da mesma forma, a coordenação da escola, composta por mim e pela Margarete, buscou delimitar e nortear as ações para o desenvolvimento do nosso trabalho, com a instituição do regimento interno. Ele foi elaborado com a premissa de trazer melhor qualidade do trabalho que a gente desenvolve. E lembrando sempre que todos os ajustes sempre são necessários à medida que a evolução do trabalho sofre modificações. Dessa mesma forma, a gente disponibiliza, caso haja interesse de conhecimento de como foi disponibilizada essa legislação. Antes de darmos continuidade às palestras da noite, eu gostaria de terminar as minhas palavras com um poema de Pablo Neruda. Para quem não sabe, ele foi considerado um dos mais importantes poetas de língua castelhana do século XX e foi premiado com o Nobel de Literatura. Eu adaptei, né, para que tivesse um sentido coletivo e que, assim, todos nós nos sentíssemos incluídos nessa importante reflexão. E ficou assim: o pensamento tem poder infinito. Ele mexe com o destino, acompanha a nossa vontade. Ao esperar o melhor, criamos uma expectativa positiva que transforma o processo criativo em vitória. Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a nosso favor, colocando-nos a serviço da humanidade. A gente escreve a história da nossa vida. Ao optar pelas atitudes construtivas, crescemos como ser humano e único que somos. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de nossas metas. Sejamos incansavelmente otimistas. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Sejamos também pacientes conosco mesmos, pois saibamos que a gente tem as nossas limitações. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Ao escolhermos com sabedoria viver a vida com otimismo, nosso coração sorri, nossos olhos brilham e a humanidade agradece por existirmos. Sem esforço não existe vitória. Vitória é essa que dividimos com todos vocês. Nós estamos aqui transmitindo pela internet. Eu sei que tem muita gente que está assistindo, que já falou com a gente, que não viria, né, por toda a condição que nós estamos vivendo nesse momento. Então, com esse sincero agradecimento pela confiança depositada, por terem ajudado a construir um mecanismo importante que é a Escola do Parlamento, todos vocês que estão aqui. E se hoje estamos aqui, construindo esse presente, modificando o futuro, é porque temos nosso passado marcado pela peça essencial que cada um tem. A todos vocês, muito obrigada. Nesse misto de no entendimento das coisas, né? Eu gostaria de chamar a nossa presidente, Beth Chedi, né, que está aqui, para que possa compartilhar deste momento conosco. Que emoção, né? Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui conosco, os convidados, nossos convidados, nós, eu, vereador Ditinho, vereador Basília, a vereadora Rita, vereador Sidney, a vereadora Rosângela, nossa caçulinha,
Nós agradecemos vocês por estarem aqui conosco, nessa noite que é uma noite de comemoração. Secretária, honrosa presença do nosso vice-prefeito, a Simone representando o nosso deputado, Edmir Chedid, o Tony, desculpa, e o Luiz, da Câmara de Atibaia. O Tony é o responsável pela Câmara, pela Escola Legislativa de Atibaia, também que está lá começando o projeto, recomeçando, né? Que ficou um tempão. E agradecer também a professora Ailda pela ajuda que nos deu nessa condução do projeto pedagógico, agradecer a todos os presentes aqui, né, funcionários públicos, aos nossos funcionários da Câmara, que também nos ajudam no dia a dia, Tiaguinho aqui, ó, de manhã até de noite. É muito gostoso nós estarmos aqui. Agradecer à secretária Isilda, que está aqui conosco também, nossa amiga, acima de tudo. Dizer, a Margarete, a Érica disse do sonho, né, que era um sonho meu. Realmente era um sonho meu, mas quando a gente sonha sozinho, como dizem, né, é apenas um sonho. Quando passamos a sonhar juntos e os outros acreditam no nosso sonho, ele é realidade. Então, essa ideia da Escola do Parlamento nasceu porque eu sou funcionária do Legislativo Estadual e eu fiz muito uso da Escola do Legislativo Estadual, que lá se chama ILP. Realizei vários cursos de direito constitucional, de inglês, vários cursos que me capacitaram, tanto profissionalmente, como de processo legislativo, como outros cursos em todas as áreas, eleitoral. E isso fez muita diferença, porque lá na Assembleia, quando a gente entrava para nos inscrever, Tony, era uma corrida, porque eram poucas vagas, muitos funcionários, a gente entrava no sistema para cadastrar, quando via já tinha acabado as vagas. E todo mundo fez vários cursos, e só ganhamos com isso. Ganhamos em capacitação profissional. Eu lembro que o curso de Direito Constitucional que nós fizemos lá foi, inclusive, com o ministro hoje do Supremo, Alexandre de Moraes. Nós tivemos com o doutor Sérgio Rossi, do Tribunal de Contas, e muitas coisas aprendemos lá que fizeram nos engrandecer no nosso dia a dia. Então, quando eu vim para cá, que também não fazia parte do projeto de vida, voltar a ser vereadora, não é mesmo, Isilda? Nunca imaginei na vida que voltaria a ser vereadora. E nós pegamos e falamos, vamos então, já que ganhamos, vamos ver se a gente consegue. Daí, mais surpresa ainda, eleita presidente, tive mais ainda a possibilidade de entrar, de colocar essa ideia, meus colegas abraçarem, o vereador Ditinho, incentivador de primeira hora. Daí chamamos a vereadora Rita também, os 3 de primeiro mandato, e eu com bastante experiência no legislativo. Daí convidei as meninas, porque nada na vida é por acaso, né? A vida, às vezes, a gente faz um caminho e a vida, Deus nos faz outro, e a vida nos põe em outro caminho, não é verdade, Tony? Então, hoje nós estamos aqui comemorando, foi um primeiro ano de muita dificuldade, eu acredito que esse segundo ano nós vamos estar, inclusive com o projeto pedagógico já nós executando, nós vamos ter mais condições de fazer a escola prosperar, abrindo mais para a região, fazendo intercâmbios com a Câmara de Atibaia e com outras câmaras também que vierem a instalar a escola do parlamento, a escola legislativa, como cada um pode denominar em seu município, nós temos certeza que os frutos serão muito grandes. Quero agradecer muito a todos por estarem aqui hoje, compartilhando dessa nossa alegria, dessa nossa felicidade, que é dos funcionários também, que são queridos. Eu, daqui a poucos meses, me despeço do Legislativo Estadual. Vou me aposentar, se Deus quiser, e daqui 2 anos também me despeço do Legislativo Municipal, porque também não pretendo me candidatar. Dando aí,
Não pretendo. Não pretendo e não irei me candidatar, porque eu acho que também as outras pessoas têm as oportunidades. Eu me considero não uma pessoa de grande sabedoria, mas de grande experiência. E a experiência que eu tenho, eu procuro passar no dia a dia, para os meus assessores. Às vezes eu falo, é difícil trabalhar comigo, porque eu sou exigente. Mas eu falo para o Eduardo, quando você acabar aqui, falo para vocês vão estar afiados, porque eu procuro passar tudo o que eu sei. E aqui, a Escola do Parlamento é isso, a gente passar tudo que a gente sabe, as pessoas que vêm aqui, porque o conhecimento é a nossa maior riqueza, não é, secretária? Não é, vice-prefeito, o senhor que também foi um educador? O conhecimento, ninguém nos rouba, e ninguém pode se negar ao conhecimento. Não é, vereador Basílio? Nós temos que sempre abrirmos para o novo, para o conhecimento, para ser sabedores, para cada vez mais nos engrandecer, que isso nunca ninguém vai tirar da gente. Meu pai falava isso, quando eu fui casar, aos 19 anos, meu pai teve que assinar para que eu pudesse casar. Eu me lembro tão bem, meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele sentou comigo no sofá e falou, olha para mim. Eu falei, sim. Ele falou, você está no 2º ano da sua faculdade de Direito. Você vai me prometer uma coisa. Eu falei, sim, pai. Eu vou assinar esse papel, que é para você poder se casar, para emancipar. Mas você vai me prometer que você vai se formar, que você vai ter o seu diploma. E depois, mais tarde, na vida, eu vinha me separar, eu vinha ficar sozinha, tudo. Eu agradeci muito ao meu pai. O valor, você conheceu meu pai, Rosângela, que foi grande amigo do seu sogro, e ele teve esse valor. Então, esse conhecimento foi tão importante na minha vida, eu com o meu diploma, com os meus 2 filhos, foi muito importante. E isso, como eu falo para o Tiaguinho, Tiago, você faz o estágio, procura pegar o máximo que você puder. Isso vai fazer muita diferença. Falo para os meus assessores, falo para a Jaque, incentivo as pessoas a fazerem os cursos, porque o conhecimento ninguém nos tira. É a nossa riqueza e vai conosco para a vida toda. Obrigada por estarem aqui. O nosso vice-prefeito, representando o executivo local, que é o nosso poder executivo daqui de Bragança. Uma boa noite para todos. Gostaria, primeiramente, de parabenizá-las, a Margarete, a Érica, a nossa presidente, que foi um sonho, né? E esse sonho, como você bem falou, é um sonho em conjunto, onde você pôde sonhar com os demais colegas, vereadores, funcionários dessa casa. Eu agradeço o convite que foi nos enviado. Jesus não pôde estar presente, mas pediu que eu viesse representá-lo. Quero agradecer a Simone, representante do deputado Admir, Sidney Guedes, a Ritinha, a nossa secretária de Educação, a Carla, a Kátia, agradecer o Titinho, nosso parceiro também, Basílio, os funcionários aqui da casa, nossos amigos de Atibaia, que estou tendo o prazer de conhecê-los hoje, né? A Rosângela, até a gente esquece, né, Rosângela, que está recentemente, ainda está quentinha, né? A Rosângela está novinha. A sua pessoa, hoje é a Universidade, né, de Atibaia, e é isso? Antigamente era a FATEC, né? Hoje é uma universidade. A FAT, né? Era a FAT, hoje é a universidade, né? Isso. Então, parabéns, né? E não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu quero aqui agradecer a todos, né, pelo esse sonho que nós hoje estamos aqui, nesse 1 ano que estamos comemorando, dessa escola parlamentar, com os demais municípios da nossa região, ou do estado de São Paulo, possa também vir tirar as suas ideias. Tudo que é bom nós temos que copiar, né, Beth? Então, a Beth, acredito eu, como nossa presidente dessa casa, coloca à disposição aos demais municípios que possa vir até aqui e poder copiar, né, esse sonho, né, que vocês estão realizando. Então, aqui em meu nome,
como vice-prefeito, agradecer a casa, os funcionários, os assessores que aqui estão presentes, e com satisfação enorme que nós possamos então, completar esse 1 ano do Parlamento Jovem. Parabéns, Érica, parabéns a todos vocês que participaram e estão contribuindo pelo nosso município. Um abraço a todos. Muito obrigado. Então, dando continuidade às atividades desta noite, eu gostaria de convidar o nosso primeiro palestrante, o Dr. Tony Riva dos Santos Oliveira Júnior, advogado da Câmara Municipal de Atibaia, município vizinho nosso, pós-graduando em Direito Público e responsável pela Escola do Legislativo de Atibaia, né? Que, para apresentar o tema aqui para a gente, o Poder Legislativo em Ação, as escolas do Parlamento e o processo de formação cidadã. Com a palavra, doutor Tony. Boa noite a todos. A priori, eu gostaria de agradecer a Beth pelo carinho sempre disponibilizado e, conjuntamente com as meninas, a Érica e a Margarete, uma vez que a Atibaia passa a ter um outro brilho no que tange a escola a partir dessa parceria. Eu chamo sempre de que nós somos as escolas irmãs. Então, nós tivemos no evento em Louveira, quando eu cheguei lá, a Érica já estava, eu falei, olha, minha irmã está ali, então eu estou em casa. Beth, parabéns, se esse projeto está dando certo, porque você, de certa forma, encabeçou e mostrou que é possível, então os demais vereadores acompanharam. Eu sou extremamente defensor do socioafetivismo, então eu entendo que uma criança, no seu processo de formação, ela só se torna um ser humano mau se ela não teve amor no seu processo de formação. Com certeza, os servidores, os demais vereadores, são bem amados por você. Eu vou seguir, né, para a palestra, para que a gente não tome muito tempo. Então, ali está o aninho, a Escola Legislativa de Atibaia parabeniza a Escola do Parlamento de Bragança por esse ano. Eu vou convidá-los a assistir um vídeo, porque esse vídeo vai nos mostrar o cenário no qual nascem as escolas legislativas, ou escolas de parlamento, e o cenário no qual a população, infelizmente, está inserida.
Por que 85? Porque 85 é o número de impostos que você paga no Brasil. Impostos que foram criados por decisões políticas. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros não gosta de política, não se interessa por política e não fiscaliza a política. Primeiro passo, não pague o mico dizendo que você odeia a política. Conheça a política e tire o poder de quem usa ela para te prejudicar. A propósito, estudos comprovam que 3 porções diárias de brócolis que você odeia ajudam a prevenir o câncer de próstata e que há uma baixíssima incidência de câncer de mama nas mulheres que ingerem próstata. A propósito, 2. Estudos milenários comprovam que uma porção básica de política na vida ajuda a prevenir o câncer social chamado político corrupto. O texto a seguir não é meu. Muitos dizem que ele é surrado, batido. Mesmo assim, ele não é tão surrado quanto o nosso povo que diz que odeia política. Bertolt Brecht, o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida. O preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe, imbecil, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, isso é um vídeo da Fundação Ulisses e eu trouxe ele justamente para desmistificar essa aversão à política que atualmente é bastante visualizada. As pessoas têm a mania de repetir: eu odeio política, eu vou me abster de votar, eu não quero falar de política, por aí vai. E também para que nós possamos, no decorrer da apresentação, perceber o quanto as escolas do parlamento têm uma função essencial para a modificação desse cenário. Partindo desse pressuposto, faz-se interessante a gente falar um pouco sobre o conceito de Estado de forma bem rápida. O Estado ele é uma instituição organizada política, social e juridicamente, dotada de personalidade de direito público, submetida às normas estipuladas pela lei máxima, que no caso do Brasil é a Constituição Federal, e que possui um governo soberano. Então, não há como fugir, desde a conceituação de Estado, de que nós precisamos de povo, nós precisamos do social, nós precisamos de governo e nós precisamos de política, porque é através da política que nós organizamos todo esse Estado. Então, resumindo, o Estado soberano ele tem o governo enquanto elemento condutor, o povo enquanto componente humano e o território enquanto espaço físico. Evoluindo no conceito de Estado, nós chegamos até o Estado de Direito. E é o Estado que hoje a gente grita, né? As pessoas que odeiam política, elas gritam: eu vivo no Estado democrático de direito, quando aperta o sapato dela. Quando a gente agora tem manifestação dos caminhoneiros e provavelmente os postos não terão gasolina. E aí vão gritar: a gente vive no Estado democrático de direito, eu tenho o direito de abastecer o meu carro, enfim. E esse Estado de direito, ele se submete ao direito posto e os demais sujeitos de direito da sociedade. Ou seja, não tem como a gente dissociar a sociedade da política. É intrínseco falar em governo, falar em Estado, falar em política e sociedade. Então, esse Estado de Direito ele surgiu com a doutrina alemã no século XX e ele tem 3 pilares: a tripartição dos poderes, a universalidade da jurisdição e a generalização do princípio da legalidade. Aqui, a gente se atenta para a tripartição de poderes, que vamos falar em tripartição, na verdade, de funções, e a gente, então, insere no nosso mundo atual, que é o mundo do poder legislativo. Antes disso, é interessante a frase do Marçal José Filho, que ele diz que no Estado de Direito prevalecem as normas jurídicas abstratas e gerais e não a vontade do governante. Ou seja, mesmo que eu fuja, mesmo que eu odeie política, de uma certa forma, a minha vontade vai estar representada no Estado. Uma vez que o fato de eu apresentar uma negativa, ao dizer que eu não gosto de política, eu vou me abster de votar nessa eleição, eu vou me abster de falar do assunto, eu já estou, de uma certa forma, abrindo possibilidade para que determinadas pessoas me representem e, consequentemente, representem a minha vontade. Mesmo que eu diga: essa não é a minha vontade, eu não votei. Então, a gente pode seguir. Então, a voz do povo
é a voz do Estado. Seguindo, a gente adentra no Poder Legislativo. E, no Brasil, nós aderimos à doutrina clássica da tripartição de funções do Estado, de Montesquieu, e o Poder Legislativo ele tem assento constitucional. Então, isso a gente vai falar brevemente. No artigo 2º da Constituição Federal, está lá bem claro definido o funcionamento de 3 poderes, e, entre eles, o Poder Legislativo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Legislativo ele segue a sistemática do modelo de democracia representativa. Então, até hoje, nós seguimos a democracia representativa, na qual a sociedade delega a um representante o direito de representá-lo e tomar as decisões que melhor favoreçam os interesses de toda a população. E aí é nesse melhor que a gente se pega. Porque se eu me abstenho, se eu odeio política, se eu não tenho uma formação cidadã, eu não tenho uma formação política, esse melhor pode ser bastante conturbado. Então, a gente segue falando um pouco de democracia representativa. Por que surge essa democracia representativa? Diante de nossa conjuntura, é impossível que, face a face, nós façamos uma interação entre os sujeitos para fazer as deliberações políticas. O nosso Estado é muito grande, o Brasil é um país muito grande, então imagine se nós precisássemos, e aí a gente vai buscar o exemplo da Câmara, que é onde a gente trabalha. Quando a gente precisa deliberar alguma coisa interessante, aumento de IPTU. Olha a confusão que é. Imagine se a gente fosse deliberar um outro assunto interessante a título de união. Não tem como toda a população participar desse processo, face a face, fisicamente falando, embora ela pode participar por meio da representação e ser bem representado. Então, por isso, a gente vive essa sistemática de representação, surge essa democracia representativa. A gente escolhe pessoas que irão representar os nossos interesses. E aí é justamente nessa representação de interesses que surge o problema. Ou eu escolho péssimas pessoas, ou eu deixo de escolher. E, muitas vezes, quando eu escolho péssimas pessoas, é porque, infelizmente, eu não tenho uma formação política. A gente não tem a cultura da formação política. Por isso, mais uma vez, parabéns, Bragança. Vocês estão à frente, vocês estão providenciando formação política. E, com certeza, os próximos 19, ou os mesmos 19, ficarão porque têm competência e capacidade naquilo que se predisporam. Pode passar. A democracia representativa ela tem alguns requisitos, que são a formulação e observância de regras pré-estabelecidas, fixas e conhecidas, bem como informada pelos princípios da igualdade política e da soberania popular. Ou seja, é necessário ter regras. Não é aquela democracia, a democracia é minha, que a gente tem mania de ter uma democracia nossa também, né? Então, não, é do meu jeito, é democrático, mas aí é do meu jeito. Então, é necessário que se tenha regras e normas para que essa democracia ela transite. Porque a Beth não vai chegar aqui e vai falar, eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou botar meu salto 18, vou pintar a Câmara de rosa total, e pronto. E não fica mais nenhum homem, que eu só quero mulher aqui, porque a mulher tem que estar no poder, eu concordo plenamente. Sou super fã e super torço para que as mulheres ocupem mais espaços. Então, por que ela não pode fazer isso? Porque a gente precisa de regras para essa democracia transitar. A existência e funcionamento de canais e mecanismos institucionalizados e permanentes que permitam os representados se expressarem e ou os representantes, de forma continuada, identificar as necessidades, vontades e interesses da sociedade. E aí é onde a gente adentra a escola legislativa, porque a escola legislativa é um canal, é um mecanismo onde os representados eles podem se expressar, porque na escola legislativa a gente tem a produção de conhecimento, a gente tem a indagação de determinados assuntos, tanto que, se pegarem aqui a pauta, na verdade, o cronograma da Escola de Bragança, são diversos temas abordados justamente para isso, para poder extrair desses representados os seus interesses. Porque daqui da escola do parlamento pode sair material para a produção legislativa. Na verdade, deve sair material para a produção legislativa. E também os representantes. Por quê? Porque, em regra, o representante político ele não precisa ter uma formação específica para ocupar o cargo. Mas ele precisa lidar com os assuntos variados da população. Então, para isso, ele também precisa passar por um processo de formação. E esse processo de formação não tem local nem nascedouro melhor do que dentro da casa legislativa na qual ele está inserido. Então, é dos requisitos da
democracia representativa. Necessidade de que os representados tenham acesso a recursos e informações que lhes permitam o conhecimento, a fiscalização, o controle sobre os atos, não apenas dos seus representantes eleitos, mas também dos demais agentes públicos. Ou seja, a necessidade de informar. A escola legislativa cumpre esse papel também, de informar aos cidadãos, de informar à sociedade aquilo que se tem produzido no cenário legislativo, aquilo que se tem pensado em produzir. É necessário que a sociedade abrace a escola como um aparato informacional, porque se eu não tenho informação, eu não tenho que cobrar. Então, também não adianta aquele sistema de normas que a gente falou lá, que vai criar lei da transparência, lei do acesso à informação, se, por exemplo, eu não sei absolutamente nada no que tange ao orçamento. Então, eu não vou saber cobrar. O que foi exposto pela Câmara Legislativa, para mim, está tranquilo. Então, gastou 95% da receita com despesa de pessoal. Se o cidadão ele não sabe que a gente tem que gastar só 70%, para ele está tranquilo, não gastou 100%. Ainda bem que não passou da cota, né? Já pensou, tivesse gastado 105, ia pedir mais 5 a gente de imposto. Então, a escola cumpre esse papel também. As capacidades requeridas, tanto por parte de representantes quanto de representados, para o adequado exercício de seus papéis e funções na arena democrática, acaba sendo um pouco repetitivo, justamente isso. É necessário que os vereadores tenham capacidades específicas em determinados assuntos. É necessário que o cidadão tenha capacidades específicas para que cobre daquele seu representante, ou até mesmo, vamos parar com o verbo cobrar e vamos usar o verbo ajudar aquele determinado representante a entender as suas demandas e, consequentemente, efetivá-las dentro de todo o cenário e todas as condições que são propícias. O que é que acontece hoje? O que acontece muito é uma crise do sistema democrático. Infelizmente, e a gente volta ao vídeo, eu odeio política. Por quê? Porque esse sistema, esse modelo representativo, de democracia representativa, ele está em crise. E aí a gente vai assistir outro videozinho. Enfim, travou novamente, mas todo mundo já conhece a música, já sabe da essência, e todos querem um futuro melhor. Então, a gente segue explicando um pouquinho dessa crise do modelo democrático. Essa crise surge por alguns fatores. Primeiro, a complexidade da sociedade. Gente, hoje a gente vive numa sociedade extremamente complexa. Não dá mais para imaginar que aquele sistema, até então,
construído e posto em prática de que eu voto em fulano me representa, faz o que ele quiser e meu interesse vai estar lá posto, vai funcionar. Hoje são vários interesses, diversos interesses. A tecnologia ajuda muito na dissipação de interesses. Então, é uma sociedade mais complexa. Ou seja, os representantes eles não conseguem, de plano, satisfazer os interesses de toda esta população, de toda esta sociedade. Outro problema é a atuação em benefício próprio. Então, não podemos dizer que não, mas há, sim, representantes que atuam em benefício próprio, que apenas priorizam o seu ganho e esquece dos representados. Os descréditos nos assuntos políticos, que a gente já falou. Então, eu não quero falar de política, está tudo uma bagunça, não vai mudar, e etc., todo mundo é ladrão, e pronto. A desconfiança nas instituições. O ICJ Brasil, que é o Índice de Confiança na Justiça, ele fez, em 2017, mais uma das pesquisas, e comparando com 2016, nós caminhamos afundando nesse sentido. Por quê? O Poder Executivo, ele, comparado com 2016, perdeu 45% da confiança. O Congresso Nacional, que seria o nosso legislativo, 30%. Os sindicatos, 29%. E os partidos políticos, eles só têm 7% de confiança da população. Frise, o interessante é que as redes sociais, e hoje a gente vive a era dos fake news, tem 61% da confiança dos brasileiros. Então, onde é que nós vamos parar? Outro problema, e isso eu acabo, às vezes, vivendo na prática, é a falta de independência do legislativo. Infelizmente, até por uma questão estrutural, eu discutia lá na Procuradoria, uma vez que a gente, às vezes, quer defender judicialmente a Câmara, e o que é que a gente percebe? A gente não tem personalidade jurídica. A gente tem reduzido a capacidade judiciária. Então, ou a gente dialoga com os procuradores do município, e aí a gente vai para o Executivo, e eles ingressam com a ação, ou, às vezes, a gente fica de mãos atadas. Há casos também que a gente é demandado, a gente quer apresentar uma excelente defesa, só que o que é que acontece? A Câmara é excluída. E aí, o município adentra. O procurador do município já tem uma realidade, já tem uma gama de outros interesses para satisfazer. Ele não vai dar atenção, ele não vive a realidade da Câmara Municipal. Então, até estruturalmente, não vamos adentrar nem na questão política, mas estruturalmente, por conta dessas questões, a Câmara Municipal acaba, ou, na verdade, o Poder Legislativo acaba não sendo independente como deveria. A necessidade e possibilidade de articulação cada vez maior entre representação e participação devendo ser encarada como complementares. Ou seja, por muitas vezes eu chego lá e escolho o meu representante, mas quando eu quero participar da política, e era até então, eu vejo que o cenário tem mudado. Ah, não, eu te represento. O que é que o cidadão quer aqui? Ah, está enchendo o saco, está discutindo, está problematizando um projeto. Era como se uma coisa fosse excludente. Então, você vota em mim, eu te represento, não existe participação. Hoje, a gente vê a necessidade de que participação e representação caminhem junto de forma complementar. E a necessidade de avançar no sentido de um modelo de democracia deliberativa, ou seja, não dá mais para representar. O processo tem que ser conjunto. População e representantes transformando e criando um novo contexto social que inclui o contexto político e o contexto jurídico. Outra coisa bastante interessante também é que, para o exercício democrático, é necessário compatibilizar informação e educação. Tá. A informação e a educação, embora atuando sob perspectivas, princípios e contextos próprios, ou seja, a informação ela tem o seu campo de atuação e a educação tem o seu campo de atuação. E tem os seus princípios e tem seus norteamentos. Elas não são a mesma coisa. É necessário dissociar. Uma é uma coisa, outra é outra. São processos que se articulam e complementam no sentido da construção das bases para o adequado funcionamento da democracia. Ou seja, embora não sejam a mesma coisa, elas se complementam, elas caminham juntas. Ela caminha igual a escola de Bragança e a escola de Atibaia. Elas têm caminhado juntas e devem caminhar juntas.
E a educação é o processo de construção das condições para a participação democrática, localizada em um ponto anterior à informação, servindo como base e suporte para a efetiva compreensão, assimilação e uso desta. Na verdade, é uma meta-informação. Ou seja, aquilo que eu já falei, o que adianta informação se eu não tenho educação? Não adianta disponibilizar toda e qualquer informação a rodo, se o que é que acontece? Eu, enquanto cidadão, não sei os conceitos, não sei como se procede, é uma informação que vai ficar perdida. Por isso que elas têm que andar juntas. A gente educa a população e depois a gente informa. E aí a população pode nos dar o feedback. Ei, vereador, ei, governador, espera aí, você escorregou nesse ponto. Não é assim. E aí a gente consegue modificar esse cenário de crise e dar credibilidade a essas instituições. A educação democrática, que é essa educação que a escola do parlamento, as escolas legislativas têm fazendo, elas têm limites e responsabilidades. Ou seja, não é aleatório. E as meninas falaram aqui do regimento interno, do projeto pedagógico, não é simplesmente, mais uma vez, a Beth quis a escola e agora a escola funciona, a Deus dará. Hoje de um jeito, amanhã do outro, porque o importante é que a gente está dizendo que está fazendo democracia. É necessário que se tenha responsabilidades e limitações. Até porque a gente vive também num corpo de representação muito grande. Então, imagine, se cada vereador começa a querer pautar o que ele quiser dentro da escola, vira uma bagunça, não tem como controlar. Então, é necessário ter esses limites e essas responsabilidades. Então, cada poder e órgão tem a sua cota de contribuição para o esforço educativo necessário à manutenção e ao adequado funcionamento da democracia. Ou seja, a escola de governo, e agora a gente entra no gênero e sai da espécie, escola do parlamento, a escola de governo ela não é uma escola propriamente do executivo, do legislativo ou do judiciário, pelo contrário. Cada poder ele tem sua cota de participação. Então, essas escolas elas devem ser instituídas tanto no legislativo, quanto no executivo, como no judiciário. A educação para a democracia é resultante da soma das ações desses poderes e órgãos. Ou seja, o papel que a escola do judiciário desempenha, legislativo e executivo, eles devem ser unidos de forma que essa soma seja traduzida em uma educação democrática. Não adianta o legislativo educar se o executivo deseduca. Não adianta o legislativo educar se o judiciário deseduca. Tem que ser um processo dialético, com corresponsabilidades. É o processo de formação de competências e capacidades necessárias ao pleno exercício e funcionamento da democracia, porque a democracia permeia todos esses poderes. A formação para a democracia deve atingir, sempre que possível, não apenas os próprios componentes de cada poder e órgão e os demais agentes da esfera pública, como também, principalmente, os diferentes segmentos da sociedade. Então, a gente desmistifica. O artigo 39, parágrafo 2º, fala de escolas de governo, e, por muito tempo, as escolas de governo ficaram atreladas à formação única dos agentes políticos e dos servidores. Só que, pelo contrário, hoje, a roupagem deve ser outra. A gente deve formar os agentes políticos, com certeza, os servidores, com certeza, porque não existe uma abertura externa se o interno está bagunçado. Então, se o meu interno não tem condições, e quando eu falo capacidade, é na questão de não tem o conhecimento suficiente para receber o externo, a gente não vai conseguir o desiderato, que é a educação democrática. Então, mas hoje a gente precisa abrir para os segmentos da sociedade. Para quê? Para que a gente ouça os centros de poderes. A partir do momento que vem o Tony da favela, vem a Gabriela, que representa a elite, a gente consegue justamente permear onde eles se unem e onde eles se separam. E o que é necessário para que a gente consiga uma justiça social. Pode voltar, por favor? As ações de governo devem ser planejados, concebidos e executados na medida das necessidades, capacidades e características de cada agente público ou social, em face da sua posição e atuação no espectro da vida política e a democracia. Ou seja, a realidade de Bragança é uma. Enquanto órgão, então, aqui é uma Câmara Municipal, então ela tem que levar a sua escola, conduzir a sua escola enquanto Câmara Municipal. Dentro da realidade de Bragança Paulista, que tem as suas necessidades, e dentro do Estado de São Paulo. Atibaia já vem numa outra conjuntura.
embora a gente tenha alguns pontos de interseção, mas Atibaia tem a sua realidade e a sua conjuntura. A mesma coisa se a gente muda de órgão. A educação do Poder Executivo é de acordo com as necessidades do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Judiciário é de acordo com as necessidades do Poder Judiciário. E se a gente muda de região, aí a coisa muda mais ainda. Por quê? Porque, vamos supor, eu sou nordestino, sou da Bahia. Então, lá na Bahia, a gente vai ter um outro contexto social, um contexto cultural e etc. E a escola do Legislativo da cidade, vamos supor, Salvador, capital, vai ter que levar em conta todas essas situações. E, mais uma vez, parabenizo. Quando ele fala em planejado, concebidos, eles querem dizer o seguinte: não existe escola legislativa sem o plano pedagógico e sem o seu regimento interno. A educação para a democracia precisa ser um processo contínuo, ou seja, não é porque a Beth já ensaiou uma despedida aqui, não sei se vai rolar. Mas não é porque a Beth saiu a despedida daqui a 2 anos que a escola do Legislativo ela tem que deixar de existir. A escola legislativa ela é planejada para a posteridade, ela é planejada enquanto instituição. Então, a escola ela vai existir independente dos atores sociais que aqui estejam. Por isso, esse contínuo. O concatenado é justamente por quê? Porque, a partir do momento que eu visualizo como contínuo, eu consigo criar as bases e as diretrizes dessa escola, que tenha como finalidade, a longo prazo, uma verdadeira mudança de culturas, posturas e mentalidades. Ou seja, se a gente não tem esse objetivo de mudar as culturas e posturas, a escola legislativa ela não tem razão de ser. O interessante, eu coloquei ali atenção, é evitar a manipulação e manutenção da assimetria informacional entre instituições e atores envolvidos no processo político democrático. Porque o que é que acontece? Muitas vezes, as pessoas utilizam da escola como carro-chefe de campanha. Então, em vez de diminuir a simetria, ou seja, em vez de levar informação e transformar essa informação em algo mais plural, não. Eu direciono a determinado público, em determinado período, personifico em mim. Por quê? Porque eu quero fazer isso, o meu marketing político. Então, é necessário ter cuidado para isso. É fato que, e a gente não vai ser também ingênuo de dizer, a Beth vai sair daqui e ninguém vai lembrar que a Beth foi a entusiasta da escola. Isso é impossível. Lógico que vai lembrar, mas existe uma diferença entre eu ser uma das personagens e eu ser a escola. Então, o interessante é que o agente político ele não seja a escola, mas ele seja mais um personagem da escola. Então, aí a gente adentra, já caminhando para o final, no tema, oficialmente, fazendo um apanhado do Poder Legislativo em ação, as escolas do Parlamento e o processo de educação cidadã. Então, o Poder Legislativo ele ocupa uma posição central no processo de organização e funcionamento da vida democrática. Ou seja, aqui nessas leis, gente. Então, o Executivo executa, o Judiciário aplica, mas aqui é que nascem as leis. Então, é aqui que nós temos o espaço, é aqui que nós temos todo o insumo, o ingrediente, para quê? Para que a gente comece a fazer o processo democrático. Porque, a partir daqui, se a gente legisla e aprova uma lei que ela não coaduna com o processo democrático, consequentemente, a gente vai estar matando o processo democrático. Então, aqui é o espaço de nascedouro. Mas não só aqui. Nasce aqui, mas a gente continua nos outros poderes. É o ponto de convergência e de convivência dos modelos e instrumentos de representação, participação e deliberação política essenciais para o adequado relacionamento entre Estado e sociedade. Ou seja, justamente porque aqui as leis nascem e hoje nós temos instrumentos legislativos que exigem a participação da sociedade nos processos legislativos. Então, quando a gente vai trabalhar muito com direito urbanístico, a gente necessita dessa participação, direito ambiental e etc. Mas não só nesses, que a gente tem a mania de cumprir também, fazer audiência pública formal. Eu falo direto lá em Atibaia. É formal ou é material a audiência pública? Por quê? Formal, para dizer que teve audiência pública, às vezes é melhor nem fazer. Então, o que acontece? Se aqui nós temos esse espaço de nascedor e aqui a gente consegue reunir, a gente consegue deliberar de forma mais efetiva. Porque, às vezes, quando chega no Executivo, já chega pronto. E, mesmo quando o Executivo ele encaminha projetos de lei por aqui, a gente tem espaço de discussão, de deliberação aqui, nessa casa.
O Poder Legislativo é um poder responsável de forma precípua por atribuições que constituem a base e a própria tradução dos princípios democráticos. Por exemplo, a elaboração de norma, a fiscalização do Executivo, o planejamento e fiscalização das políticas públicas. Ou seja, o Legislativo já saiu daquela zona. Porque a gente passou muito tempo, principalmente com a Constituição Federal, preso na questão da norma programática. Ah, não dá para fazer. É uma norma programática, a gente não tem recurso, não tem orçamento. E hoje o Legislativo ele já pode fiscalizar. Na verdade, ele tem planejado muito mais essas políticas públicas. Então, é mais um espaço, e se eu vou planejar políticas públicas, eu tenho que trabalhar com os sujeitos que recepcionarão essas políticas. Então, aqui é o espaço que requer duplas capacidades, a capacidade do representante e a capacidade do representado. E aqui é a porta de entrada para que a gente desenvolva essas capacidades. Outra coisa, o legislativo tem uma abertura e uma permeabilidade. Ou seja, é fato que, se você for parar e analisar entre o executivo e o judiciário, aqui a gente consegue abarcar mais assuntos. As discussões. Então, vamos para o cenário nacional. Eu trabalho com afetividade. Então, essa discussão paira lá. Quando chegar no executivo, por exemplo, no reconhecimento do nome social, que alguns órgãos, ou, na verdade, no âmbito federal, já tem que fazer, toda essa discussão nasceu lá. Por quê? Porque o legislativo tem uma abertura maior. Imagine se a gente começa a discutir o executivo. Não, meu nome não é Tony, meu nome é Gabriela, eu quero Gabriela, quero Gabriela. A recepção não é a mesma, mas quando eu chego e falo, Beth, analisando, e a escola pode fazer isso também, analisando, a população de transexuais em Bragança cresceu absurdamente, geometricamente. Vereadores, é necessário que a gente tome a providência. Vamos começar a discutir a temática. A gente começa timidamente na escola legislativa. Por quê? Porque aqui tem abertura, porque aqui é o local de produção de lei. Se a gente não discutir aqui, a gente não vai conseguir discutir no legislativo e nem no judiciário. E mais, se a gente não discutir aqui, a gente vai dar margem para o judiciário usurpar, e olhe que eu tenho interesse de entrar no judiciário um dia, mas dá margem para o judiciário legislar. E é o que tem sido muito feito. O STF tem legislado diariamente. Por quê? Porque o Congresso Nacional, muitas das vezes, tem se reprimido ou tem se feito de cego. Então, aqui é o espaço de abertura, é onde a gente tem abertura para problematizar determinados temas. E um processo também de retroalimentação. Por quê? Porque eu disse que a gente está em crise. A escola do parlamento acaba sendo a abertura para essa população que entra, que traz os seus interesses, que vão ver os seus interesses contemplados, e, às vezes, não é nem pelo um projeto de lei, é simplesmente porque ele viu que se discutiu, em algum momento, a sua dor, os seus anseios, ou as suas alegrias, as suas glórias. Então, a partir daí, o legislativo passa a ser olhado de uma outra forma. A escola acaba dando condição de modificação do cenário do legislativo de descrédito. E, para finalizar, aquele vídeo, as crianças terminavam dizendo que chega daquela situação que gera o descrédito e etc. Então, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Chega e eu como brócolis. Pode passar o próximo. Obrigado. Na oportunidade, eu queria destacar que a presidente da Câmara de Atibaia não veio por questões de agenda. Houve um choque, então nós nos dividimos.
Nós gostaríamos muito de agradecer ao Dr. Tony por essa pronta recepção ao nosso pedido, que foi feito em cima da hora, nos 45 do segundo tempo, que nem quem entende de futebol entende o que eu estou falando, e que, para preparar, ele largou, assim, praticamente está preparando um evento lá, grandioso, também no dia 7 de junho, qual estão todos convidados para participar. Procurem mais informações no site da Câmara de Atibaia. E a gente sabe como é trabalhoso organizar um evento para que tudo aconteça, né, corretamente. E a gente sabe que foi esplêndida a sua abordagem. Agora, igualmente, né, nesse momento, eu gostaria de, na continuidade aqui da nossa noite, chamar a doutora Hilda Maria Cordeiro Barroso Braga. A professora Hilda, ela é doutora em educação, tem graduação em letras e pedagogia, é especialista em administração de recursos humanos, mestre em administração de empresas e pós-doutorada em administração. Possui formação em coaching e atualmente é professora de graduação e pós-graduação, sendo também pesquisadora e coordenadora da área de pós-graduação e extensão em instituições do Brasil, em Atibaia e em São Caetano do Sul, né? E também nos Estados Unidos. Com a palavra a doutora Hilda, que vai nos trazer a abordagem dessa noite sobre o exercício da cidadania na Escola do Parlamento. Olá, boa noite a todos. Teve algumas pessoas que chegaram depois, eu não cumprimentei. Eu sou a Hilda. Pelo que vocês viram no meu currículo, né, eu atuo em Atibaia, mas eu moro em Bragança. Meus filhos são bragantinos, hein? Eu não sou estrangeira aqui no pedaço, por favor. A minha paixão, claro, eu quando tinha 7 anos de idade, eu e minha irmã pegamos a nossa mesa de ping-pong, botamos em posição de quadro negro na época e montamos a nossa escolinha. E esse bichinho que nos mordeu não nos largou até hoje, não é? Quando a Érica fala que eu sou pesquisadora, sou mesmo na área de formação e gestão de carreira, eu sou apaixonada por isso, não é? Eu quero muito saber como é que as pessoas conseguem fazer coisas tão maravilhosas. Então, é esta a minha ânsia de descobrir. Estou aqui hoje para dar uma palavra para vocês. Não tenho este conhecimento do nosso colega, né, que é um pós-graduado em Direito, não é isso? A minha contribuição hoje é de outra natureza, é a questão mesmo do aprendizado, não é? Isto aqui é apenas uma oportunidade de reflexão, né, que vocês possam, pelo menos, ao longo da semana, lembrar que 2 pessoas falaram uma porção de coisas. Depois de uma semana já não lembra mais, viu? Aí nós temos que voltar, viu, Érica? Porque eu sei como é que funciona, não é? Opa, muito obrigada. É aqui? Espera um pouquinho, só me fala o botãozinho aqui. Tá bom. Olá, pessoal. Nós estamos hoje aqui para comemorar a nossa criança, que está fazendo 1 ano, não é isto, vereadora Beth? Está completando 1 ano. Olha que bonitinha, ela tem até nome, né? Tem data de nascimento. Eu acho que vou precisar de ajuda, porque eu estou um pouquinho longe. Deixa eu só puxar aqui a imagem completa. Faltam, acho que 2 toques para completar a imagem. Aí, é hoje, né, pessoal? Não, comemora até amanhã, porque é amanhã, né? Então, na minha casa é assim, a gente começa a comemorar os aniversários 2 dias antes, no dia 2, 3 depois, que é para valer a pena a festa, né? Então, nós estamos aqui comemorando o aniversário de 1 ano, de um feito, não é? Que é a criação da Escola de Parlamento. Cadê a jovem?
Agora, a criancinha está fazendo 1 ano, mas como é que nós vamos conduzir para essa criancinha crescer? É isso aí. A escola trabalha para o crescimento das pessoas, não é só as pequenininhas para ficarem grandes. Hoje, escola é para todos. Escola é para a vida, acabou essa história. Lá na Unifaat, nós temos um aluno de 74 anos. Ai, que delícia, todo mundo paparica ele, né? Porque, olha, ele está abrindo caminho para outros terem coragem de estar lá no meio dos mais jovens, ensinando tudo o que ele já sabe e aprendendo com os jovens, não é? Aí eu faço um questionamento e eu não tenho essas respostas, né? Eu espero que vocês possam ajudar a dar essas respostas. Nossa, qual que é o propósito da nossa vida, né? A nossa escola. Quais são os seus sonhos? Como é que vai realizar esses sonhos? Com quem? E aí eu vou instigar um pouco vocês. Cadê a moça? Vamos lá. Eu transcrevi aqui 2 elementos, né, da lei que criou a escola de parlamento. E ela diz lá, né, que ela visa estabelecer diretrizes para ações educativas. E valores, hein? Eu gosto muito de trabalhar valores. Nenhum de nós é neutro no que fala. Eu sei muito bem as minhas intenções quando eu falo. Sei muito bem, eu sei de onde vim e para onde quero chegar. Não é? E falamos também, no segundo momento, que a escola do parlamento ela trabalha com a questão da compreensão dos nossos papéis no trabalho, né, de uma atividade que é pública. Daí, a gente fazer nascer um projeto político-pedagógico. Eu não sei se é de compreensão de todos, me desculpem, né, mas professor é infernal. Tudo ele quer explicar, né? Projeto político-pedagógico. É projeto porque nunca vai estar pronto. Quem falou que o mundo chegou onde deveria chegar agora? Não é verdade? Nós vamos evoluir sempre, portanto, ele vai ser sempre projeto, porque ele pode ser repaginado, reformulado. Olha, eu vou fazer uma brincadeirinha, tá? E eu me coloco nessa. Nós temos uma ala aqui que precisa que essa criança nasça, crie juízo e faça as coisas boas, porque nós não duramos para sempre. Mas tem uma ala ali atrás que são vocês, viu, meus amiguinhos? Se preparem aí, que são vocês, né? Que vão ter que pegar esse bastão. Então, são vocês que vão ter que trabalhar muito por isto. Pode virar, por favor. O sonho da nossa... Deixa eu falar um pouquinho, vocês podem ver a figura, não tem problema, mas o projeto político-pedagógico. Então, ele é projeto porque não está pronto, ele é político porque ele pensa no coletivo. Não é? E ele é pedagógico porque a finalidade e a preocupação dele é preparar as pessoas para aprender aquilo que é necessário para a vida, para a qualidade da vida, para a promoção da vida. Eu não abro mão de entender a educação como promoção da vida. Quais são os nossos sonhos? Olha, se eu soubesse que Atibaia estava em peso aqui, eu tinha posto Atibaia em segundo lugar. Me desculpe, né? Mas, olha, já pensou o IDH? Olha, eu coloquei lá em 2025, primeiro IDH do Estado de São Paulo, Bragança Paulista. Olha, hein? Que maravilha. Por que não podemos sonhar? A gente estabelece o sonho e a gente cria as ações que vão nos levar a concretizar este sonho. É ou não é? Olha, eu diria o seguinte, né? As nossas energias positivas, não é? Hoje aí a psicologia, a neurociência está dando tanto dica de que o nosso movimento energético, o nosso pensamento, a nossa fala, ela concretiza. Então, o meu sonho é este. Agora, vocês compartilham deste sonho? Tá bom assim, Beth? Yes, né? Isso aí. Então, esse é o sonho, né? Esse é o sonho. Dira mais um, por favor. Agora, eu acredito que tudo isto precisa de pessoas. Precisa de pessoas pensando, pessoas competentes, pessoas agindo, não é?
Então, eu digo assim para vocês, precisamos desenvolver estas pessoas. As pessoas. Não é que elas não estão desenvolvidas, não, é que nós somos criaturas inacabadas, inacabadas. Né? Quando a Érica leu o meu currículo, tem horas que eu fico com vergonha quando o pessoal pega o meu currículo, porque ele está um pouco grandinho, né? Mas a minha profissão é ser estudante. Como é que eu posso chegar para um grupo hoje, todo mundo ligado no digital, no virtual, e eu fiquei parada lá, falando lá, né, do mimeógrafo? Como é que eu faço? Tem a turma aqui que conhece o mimeógrafo, não conhece? Eu sei que os novos nem sabem o que é isso, né? Vocês nem, olha a carinha dela, olha que belezinha, ela nem sabe, nunca ouviu falar o que é isso, né? Bom, ou seja, nós temos que estar o tempo todo conhecendo. Imagine quem está cuidando do que é público, cuidando das pessoas. Ele tem que trabalhar desenvolvimento. E eu acredito muito nisto, né? O que é se desenvolver? É você ser capaz de lidar com situações cada vez mais complexas. Este que consegue está se desenvolvendo. Não há desafio que ele não enfrente. Pode não dar certo, hein? Mas que ele cresce, ele aprende. Não é isso, Rosângela? Como a gente aprende com os nossos desafios? Como, né? É isso mesmo. Outra coisa, o nosso desenvolvimento ninguém tira, só você cair e bater a cabeça, aí paciência, né? Não tem o que fazer. Mas ninguém nos tira. Né? O meu avô sempre dizia, né? Conhecimento não ocupa lugar. Ai, que bonitinho, né? Conhecimento não ocupa lugar. Então, é o nosso patrimônio, e ninguém retrocede. Estacionar, sim, viu? Quando alguém fala assim, eu preciso me aposentar, não vejo a hora, aquilo me dá até depressão, gente. Porque, para mim, não é aposentadoria, é mudança de função. Eu já fiz uns planos para o futuro, viu, gente? Além de passear muito, eu vou ajudar a olhar neto, eu vou cuidar do consultório da minha filha, eu vou dar consultoria, escrever mais 2, 3 livros, ou seja, esta é a minha aposentadoria, tá certo? E vou continuar dando palestra se a Érica me convidar. O que vocês acham? Então, não é possível a gente achar que vai se aposentar para não fazer nada. Depois que a gente acumula tanta experiência, as nossas habilidades só vão se refinando com o tempo. Não é? Por isso que, na antiguidade, com muita sabedoria, os mais velhos eram conselheiros. Não é? Não se jogava fora como joga hoje, né? Não, eram os conselheiros. Opa! Aí eu digo o seguinte, não é? Como é que a gente faz para desenvolver as competências humanas, as competências das pessoas? Então, olha, competência hoje, né, é um termo bastante estudado na área de administração, porque ele diz o seguinte, é um conjunto de conhecimentos, experiências, habilidades, atitudes, valores. Ninguém pode ter uma atuação de qualidade num grupo se ele não comunga valores. Não tem como, tem como. Eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão dar risada, mas é verdade. Uma vez, quando eu era muito jovem, eu comecei a trabalhar com mães de baixa renda. Me caçaram lá uma época para eu... Elas tinham que ficar ocupadas, na verdade era essa. Então, botaram a Hilda lá, de domingo de manhã, para poder entreter essas mães. Aí eu pensei, o que eu posso levar para essas pessoas para melhorar a vida delas? Elas iam lá com as criancinhas, tudo tal. Eu resolvi, me falaram que a criançadinha ali tinha tudo piolho, né? Aí eu resolvi esclarecer essas mães como fazer para cuidar e tirar esses piolhos das crianças. E dei uma série de informações, e todo mundo ouvindo, e aquela coisa toda. Na semana seguinte, eu levei um farmacêutico cheio de amostra grátis, eu nem lembro mais como é que era o nome dos medicamentos, para poder passar na cabeça das crianças. E eu achei que eu estava abafando, viu? E o farmacêutico também. Terceira semana, eu voltei lá para falar de outra coisa, eu perguntei, escuta, pessoal, vocês conseguiram fazer aí não sei como é que chamava lá, o banho nas crianças, do cabelo com piolho? Uma das mães levantou, ela era autona, assim, professora Hilda, para de se preocupar com piolho, é tão normal.
quando ela falou isto para mim, eu fiquei pensando, nossa, eu vejo a vida de um jeito, ela vê de outro. Ela deve ter problemas tão mais sérios do que os piolhos das suas crianças. Olha isto. Então, quando a gente trabalha no coletivo, a gente não pode olhar para o nosso umbigo, né? A palavra política diz isso, né? Eu estou olhando para a comunidade. Aquele que só olha para o seu umbigo, na Grécia Antiga, era chamado idiota. Hoje, né, o idiota é um termo usado na psicologia e ele caracteriza aquela pessoa alienada da sua realidade. E a gente, pejorativamente, usa de várias formas, não é isso? Mas aquele que só olha para o seu umbigo é idiota. Então, quando vocês chamarem alguém de idiota, se for por isso, vocês estão falando corretamente. Vocês podem até se defender. Olha, a Grécia Antiga já chamava assim. Mas, na verdade, é isto, né? Nós precisamos olhar as outras pessoas, a forma como elas veem as coisas. E isto não é fácil. Não basta ter conhecimento, não basta ter habilidades, né, para matar os piolhos. Eu preciso ter atitudes de ouvir o que a outra pessoa quer, o que ela precisa. Eu diria o seguinte, né, um local como este aqui, nós temos que desenvolver uma competência que é escutar. Eu converso com alguns vereadores, tem alguns até que são amigos pessoais. Você fala 2 palavras, ele já te manda 20 na cabeça. Ele não te deixa você falar, né? Porque ele já tem resposta para o que você está falando. Eu fico pensando, não, o vereador tinha que escutar, tinha que se aguentar, né? Escutar, sair de campo, refletir, trocar ideia com outras pessoas, mas ele tem que escutar, senão a gente vai fazer o que o nosso umbigo quer. Dá para entender isso? Precisamos desenvolver uma habilidade, né? As nossas orelhas têm que crescer. Nós temos que ser todo ouvidos, não é? Para o bem e para o mal, porque a pessoa vem só para reclamar, mas se ela reclama, tem alguma coisa, não é? Tem alguma coisa, no fundo. Às vezes é só vontade de reclamar, também serviu, né? Escutamos. Mas também tem muita coisa boa, se puder. Eu coloquei aqui rapidamente, né, não vou ficar falando das competências de conhecimento, mas eu imagino que alguém que faz um trabalho, né, desta natureza, servidor público, aquele cidadão que é mais atuante, que quer vir assistir às reuniões da Câmara, que dá seus palpites, dá suas contribuições, puxa vida, ele tem que ter conhecimento de legislação, e ele só pode entender de legislação se ele tiver domínio de língua portuguesa, viu, gente? Porque quem lê e não entende o que está lendo não consegue estudar legislação, nós sabemos disso. Aliás, uma boa forma para dominar o idioma é ler legislação, ler com o outro, depois ver o que entendeu, o outro fala, é um bom exercício, né? Fazer palavras cruzadas, ler Camões, Machado de Assis, ler o que o povo escreve nas redes sociais, que eu não entendo nada, né? Às vezes eu me sinto analfabeta, né? Vendo lá os meus filhos, como eles escrevem, enfim. E todas as outras artes ou conhecimentos que são próprios de um gestor público. Tem que saber, por favor. Agora, o que eu chamo de habilidades, né? Puxa, negociação. Negociação. Lá em casa é assim, né? Tem que negociar tudo, porque os 2 filhos, um querem me arrancar um braço para um lado, outro um braço para o outro. Quando um sai de casa, o outro não me dá nem bola. O que eu faço? É assim, Rosângela. Quando estão os 2, vira o caos, né? Então, você tem que negociar. Tem que negociar. Opa, espera, vou fazer isso para um agora, daqui a pouco é para o outro, né? Vou com a filha no shopping, com o filho eu vou não sei aonde, e daí vai, vamos ter que negociar. Todo mundo tem direito, né? Então, nós temos aqui habilidades que nós precisamos desenvolver, se é que ainda não temos, não é? Mas a escuta é importantíssima, e a liderança. Quando o grupo deseja alguma coisa, alguém tem que puxar esse grupo, não é, Beth? Você puxou esse grupo para nascer essa escola. Olha aí. Não é isso? Tem que ter alguém.
Sempre tem que ter alguém. Por favor. Temos aí as nossas atitudes. Vocês estão pensando, acho que a gente, para poder trabalhar aqui como servidor na Câmara, precisa ser o super-homem e a Mulher Maravilha, né? Porque, olha, são tantas as competências que tem que desenvolver. Eu coloquei bastante aqui, não é? Mas nós vamos ter que investir naquilo que nós temos, inclusive, aptidão. Não é assim na escola? Temos que dar oportunidade para a criança, para o jovem, desenvolver aquilo que ela já tem uma aptidão e outras que ela não tem, mas que são necessárias para a vida. É esse o nosso papel, não é? Então, isto aqui, inclusive, vai ficar para vocês, você pode partilhar com o pessoal, para que eles possam olhar e refletir. Tá? Eu acho que é bacana isso aí, né? A gente não é meia hora de conversa que resolve tudo. Mas eu diria o seguinte, né? O desempenho desta escola vai depender fundamentalmente do desenvolvimento que cada um seja capaz de fazer dentro do seu âmbito de competência. O esforço, não é? A gente brinca, né? Mas aquela pessoa que ela chega de manhã, bate o ponto, e depois você só vê ela no final do expediente batendo o ponto de saída, não está colaborando, não é isto? Não está. Aquela que vai ao banheiro e fica 40 minutos, não é? Então, você acha até que ela se perdeu, né? No corredor que vocês me mandaram ir hoje, então, a pessoa se perdeu e não voltou. Então, o esforço é muito importante, o esforço. Né? E o comportamento. Comportamento da gente. Pode virar mais um. Quando eu falo em comportamento, eu estou pensando o seguinte, não é? Você quer que as coisas deem certo? Você quer ser parceiro? Você quer ser o melhor? O que você quer? Isso é comportamento. Não é? Outro dia eu estava observando, né? Diz que a gente, como é que é fazer avaliação de funcionário só a comunicação corporal. Então, a gente ficou vendo. Tem aquele que vai levar o papel para alguém assinar. Hoje não tem mais papel, né? Ele manda lá. Leva alguma coisa. Vai levar alguma coisa. Então, ele vai, né? Olhando tudo. Tem aquele... Assina logo que eu tenho que fazer não sei o quê. É diferente. Tem aquele que está andando lentamente porque ele não está comprometido com o que vai acontecer depois, não é? E daí vai, né? As pessoas vão, cada um do seu jeitinho. Mas, enfim, comportamento é muito importante, abraçar a causa. Temos que abraçar as nossas causas ou ter a coragem de buscar outras causas que as pessoas não têm. A maioria não tem coragem de abraçar outras causas, onde vai ser feliz e vai poder se dedicar melhor. Não é? Aí, vamos indo para o nosso encerramento, dizendo o seguinte. Nós precisamos ter valores no nosso trabalho. Valores. Então, discutir amplamente o que é qualidade em saúde, o que é qualidade em educação, o que é qualidade em segurança, em mobilidade urbana, nós temos que ter clareza. Porque esta qualidade ela vai depender de um orçamento que garanta a qualidade, né, da qualidade de quem execute. Vai depender de uma série de coisas, mas nós temos que ter clareza onde nós queremos chegar. Então, é fundamental. Mais um, por favor. Estamos quase no final. Os nossos comportamentos, não é? Eles se definem muitas vezes, né, desta forma. Mas eu garanto para vocês, né, que os que já viveram bastante sempre dizem a vida ensina. A vida ensina, não é? Puxa vida, não, mas o gatinho diz assim, não, um dia eu vou ser o leão, né? O sonho, precisa ter o sonho, né? É isso aí. Acho que nós passamos... Voltou um. Queria jovem. Isso aí. Vamos lá, isso aí. Então, essa busca contínua com qualidade é dever de cada um de nós. E qualidade tem a ver com a nossa competência para fazer as coisas.
Existem outros elementos de qualidade, é claro, mas o nosso papel enquanto escola do parlamento é a gente procurar fazer as coisas da melhor forma possível. Imagine que delícia quando o cidadão fala, ai, não, eu vou lá na Câmara, eu vou lá na Prefeitura, porque eles vão resolver o meu problema. Se eles não resolverem, eles vão saber me dar informação de como eu resolvo. Nossa, que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Eu vou lá porque eu sei que alguma orientação eu vou receber. É isso, é isto. Né? As necessidades da comunidade, eles sabem aonde pode vir para discutir. É isso que nós queremos. É esta qualidade. Eu só tenho que parabenizar vocês, não é? Na presença da Érica. Ai, que bonitinha. Parabéns, né, Érica? Parabéns mesmo. Um abraço à Beth, que você representa, né? Todo este início de processo, querida. Sintam-se todos abraçados. Né? Eu estou representando esta jovem e a minha querida Margarete. Ô, Margarete, não é isso? Parabéns e muita coragem, tá? Muito empenho de todos vocês e muito sucesso. Agradeço imensamente a atenção. Obrigada. De igual forma, a gente gostaria de agradecer à professora Hilda pela atenção e pela disponibilidade em nos auxiliar, tanto durante a execução do projeto político-pedagógico, né, bem como pelo nos presentear com esse conhecimento nesta noite, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre nossas ações. Eu vou pedir aqui para a doutora Hilda permanecer aqui, por gentileza. Vou chamar também o doutor Tony. Vou pedir, por favor, que os supervisores da Escola do Parlamento, porque a gente, na verdade, a gente faz tudo junto, né? A gente tem, assim, como a Beth diz, a gente tem os nomes bonitinhos, né? As denominações lá, mas a gente faz tudo junto, né? Nesse momento, eu vou chamar a Rita e o Basílio, que são os supervisores da escola, juntamente com a Margarete aqui, para que a gente possa... Só um momento, fazer uma foto. E eu gostaria também de chamar a presidente Beth e o vereador Ditinho, nosso primeiro secretário, que são componentes da mesa diretora, que estão aqui presentes, para que possam também estar aqui conosco. Sim. E como não deixar de... Só bater mais uma foto, depois eu vou chamar mais gente. Espera aí. Também o vereador Sidney e a vereadora Rosângela. Não vai tirar foto lá. Né, como representando toda a Câmara de Bragança, né, para que a gente fique registrado esse momento. Antes de eu passar o microfone para a Beth, eu gostaria de pedir que a Margarete trouxesse aqui uma lembrança nossa para os palestrantes. Por favor, a Rita, Dr. Tony. E o vereador Basílio, também. E agora eu gostaria de chamar a Beth e o Ditinho, por favor.
para entregar aqui para a doutora Hilda. Gostaria, antes de passar o microfone para a Beth, agradecer a presença de todos, os nossos parceiros, colaboradores da Secretaria Municipal de Educação, a Isilda, que está sempre presente, participando dos nossos eventos também, ao pessoal da Nova Biotech, com o curso de enfermagem, os outros cursos também, que estão sempre presentes. E vou passar para a Beth agora, só um momentinho. Então, agradecer o pessoal da Biotech, que faz os eventos conosco, a todos os nossos parceiros, e fazer um agradecimento especial à Kátia, à equipe da educação, à Carla, que tem sido nossos parceiros. Aqui, professora Hilda, Tony, a vocês, jovens participantes, nós fazemos um projeto que chama Vereador na Escola. E esse projeto nós levamos o papel da Câmara Municipal, da Prefeitura e a população. Como deve ser feito essa relação para que a cidade seja melhor? E nós vamos às escolas de ensino do município, as escolas municipais, e fazemos um teatro de fantoches com as crianças. E eles nos perguntam coisas assim incríveis, nos levam cartinhas. E a vereadora Rita, eu, o vereador Basílio e o vereador Ditinho somos os artistas. O vereador Bombom, eu sou o Cauê, daí tem o prefeito e a mãe. Então, as crianças veem aquilo e têm o primeiro contato com os vereadores. E daí, na rede social, a gente recebe vários comentários, e tem um que é muito engraçado, que eu preciso contar para vocês. Numa dessas interações com as mães, daí a moça falou, eu falei, então, onde teve o projeto Vereadores na Escola, tal, na página da Kátia, eles falaram assim, então é isso, é que minha filha chegou, a Pamela chegou aqui e falou assim, mamãe, você não sabe, ontem na escola foram os Vingadores. Daí, os Vingadores, eu falei assim, ela falou, agora que eu estou entendendo. Eu falei, são os vereadores. Mas alguma coisa a gente tem em comum, né, com os Vingadores. Né? Então, muito obrigada a todos. Né? Agora a Érica vai terminar. Não, então, está terminada a transmissão, acredito agora, né? E estão todos convidados para irmos ali tomar um lanche nesse momento, tá bom? E também gostaria de agradecer a nossa parceria com a Puro Chocolato, né? Que sempre nos auxilia também, nos prestigia nos eventos. Muito obrigada.